Bom dia a todos vocês. Nós vamos dar início a mais um webinário da série Covid, que é uma iniciativa da reitoria da Unifesp, junto com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e também com uma grande suporte e participação do Comitê de Enfrentamento do Covid, do Hospital São Paulo, da EPE e da EPM. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a disponibilidade do professor Mário Giannini, que irá nos falar sobre a introdução aos coronavírus, com ênfase no SARS-CoV-2. E passo a palavra à nossa coordenadora de pesquisa da pós-graduação, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a professora Marimélia Funcionato. Obrigada. Obrigada, professora Lia. Vou só dar alguns avisos antes para aqueles que não estavam. Primeiro que o webinário ele vai ser gravado e ele fica disponibilizado depois no site coronavírus.unifesp.br. Então, na semana que vem, para quem quiser rever esse webinário ou os outros que já aconteceram, pode acessar nesse site. As pessoas que estão assistindo, elas estão assistindo pelo streaming, então estão fora da sala, e as perguntas elas são feitas pelo chat. O chat é visível para nós aqui, e vocês podem fazer perguntas durante a apresentação e depois ela vai ser retransmitida, né? Para o professor Mário, quando ele terminar a apresentação, para ele responder. Então, antes de passar a palavra para o professor Mário, eu só gostaria de, assim, um momento de homenagem, né, nossa, da Unifesp como um todo, e lamentando, né, o falecimento do professor Luiz Rodolfo Travassos, que faleceu ontem. O professor Travassos, ele foi professor titular do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Escola Paulista de Medicina, e ele deixou importantíssimas contribuições para a biologia celular, formou um número muito grande de pesquisadores que atuam tanto no Brasil quanto no exterior. Ele foi membro da Academia Brasileira de Ciências e membro honorário da Academia Nacional de Medicina. Então, nós manifestamos os nossos sentimentos aos amigos e os familiares, e certamente essa é uma perda muito grande para a ciência brasileira, que o professor Travassos era um exemplo, né, de um cientista dedicado à ciência, e assim, sentiremos falta dele. Bom, então eu passo agora uma apresentação do professor Mário Giannini. O professor Mário Giannini é professor também do Departamento de Microimunoparasito, ele é professor de virologia, ele é médico, né, de formação, e na sua pós-graduação e depois no pós-doutorado sempre se dedicou ao trabalho com vírus HIV, teve várias experiências no exterior, e atualmente ele tem trabalhado bastante com o coronavírus, né, do SARS-CoV-2, e aí, então, nós convidamos o professor Mário para vir falar, né, a respeito dos coronavírus. Então, durante a apresentação, como eu disse inicialmente, vocês podem fazer as perguntas e que a gente vai coletar e repassar para o professor Mário ao final. Então, Mário, de novo, muito obrigada por aceitar participar desse webinário. Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Queria agradecer o convite. Para mim é uma honra participar do webinário. E eu também queria falar sobre o Travassos. Foi realmente uma perda muito sentida, né? A gente está extremamente triste com a situação, mas o professor Travassos era um pesquisador genial. Tive a oportunidade de fazer algumas reuniões com ele, porque a gente colaborou em alguns projetos, e a grandeza do Travassos é que ia muito além da ciência. O Travassos tinha uma cultura admirável, o Travassos adorava música clássica, e a gente conversava bastante sobre esses assuntos. Então é um momento muito sentido para nós. Bom, então eu vou dar uma aula de introdução aos coronavírus, com ênfase em SARS-CoV-2,
Eu vou falar um pouco do histórico, do espalhamento epidêmico, da classificação da partícula e genoma e das principais características do ciclo de replicação viral. Então, os coronavírus eles formam um grupo disperso de vírus que infectam humanos e animais, como morcegos, aves, bovinos, camelos e gatos. O primeiro coronavírus foi descrito em galinhas ainda na década de 1930 e os primeiros coronavírus humanos identificados na década de 1960. Atualmente existem 7 coronavírus que têm capacidade de causar doenças nos seres humanos. 4 deles geralmente causam doenças leves, que é o 229E, o NL63, o OC443 e o HKU, mas eventualmente eles podem evoluir para pneumonias e bronquiolites graves, principalmente em idosos, crianças e pessoas imunodeprimidas. E 3 podem causar doenças graves e fatais, como SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2. Eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre eles daqui a pouco. Outra característica é que os coronavírus que infectam uma espécie, eles podem sofrer alterações genéticas que os tornam capazes de infectar uma outra espécie. Isso é chamado de transmissão entre espécies ou spillover, mais recentemente as pessoas têm usado muito esse termo. O importante é que em menos de 20 anos houve a introdução de 3 coronavírus de alta patogenicidade na espécie humana, representando zoonoses emergentes. Então, se a gente olha aqui nessa tabela, a gente vê que esses dois aqui, ó, o 229E e o AC43, eles foram descritos na década de 60, mas os outros 5 coronavírus, eles foram descritos muito mais recentemente. E se a gente olhar o SARS-CoV, ele foi descrito em 2003, o MERS-CoV em 2012 e o SARS-CoV-2 em 2019. Então, em menos de 20 anos, houve essa introdução de coronavírus altamente patogênicos na espécie humana. E aí a gente aprendeu com tudo isso sobre a origem animal dos coronavírus humanos. Então, vírus ancestrais desses 2 coronavírus aqui, eles foram encontrados em morcegos africanos, sendo o hospedeiro intermediário representado por camelídeos. Então, foi esse caminho que trouxe até a espécie humana. O AC43 e o HKU1, provavelmente eles são originários de roedores e o hospedeiro intermediário, no caso, foram bovinos que trouxeram o vírus até a espécie humana. O SARS-CoV, que é um vírus que teve uma importância muito grande no início do milênio, né, no início dos anos 2000, ele é o vírus causador da síndrome respiratória aguda grave. Essa sigla significa exatamente coronavírus causador da síndrome respiratória grave. Essa sigla SARS-CoV significa isso. Então, ele emergiu através da recombinação entre coronavírus relacionados presentes em morcegos, que são o que a gente representa como SARS-CoV-R, SARS-Rzinho de relacionado, CoVs. E o que a gente acredita é que esse vírus ele partiu do morcego e ele se adaptou rapidamente a esse tipo de felinos chamado civeta. E através dessa adaptação ao felino, ele foi capaz então de atingir a espécie humana. Então, as civetas e humanos eles foram infectados por vírus recombinantes que se adaptaram a esses hospedeiros antes de causar a epidemia de SARS. O MERS-CoV, que é o coronavírus responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio, é o que significa essa sigla MERS-CoV, ele sofreu um processo de spillover para camelos dromedários há pelo menos 20 anos atrás. Então, essa questão do spillover e de termos zoonoses emergentes envolvendo coronavírus é uma preocupação que a gente aprendeu a partir de 2003 com SARS-CoV e a gente precisa aumentar nosso cuidado e a nossa preocupação a respeito disso, porque a situação que a gente está vivendo agora pode ser que ela não seja a única e que a gente tenha que enfrentar de novo um problema desse num futuro, talvez a médio prazo. Então, aqui é uma linha dos eventos epidêmicos, né? Eu vou falar um pouco primeiro dessa epidemia de SARS-CoV que aconteceu em 2002/2003. Foi uma epidemia que durou apenas 8 meses. Esse vírus nunca foi um transmissor eficiente. E as pessoas, na verdade, elas só transmitiam após o aparecimento dos sintomas
em torno de 24 horas, 36 horas após o aparecimento dos sintomas, e em hospitais. E não havia um número elevado de casos assintomáticos transmissores. Então, vocês veem que o manejo dessa epidemia ela foi muito facilitada por causa dessas características. E com isso, o distanciamento social teve um efeito decisivo, que é uma epidemia que esse vírus ele acabou sofrendo um processo de erradicação da espécie humana. O problema é que a taxa de mortalidade ela foi elevada para a SARS-CoV, em torno de 10%. Se a gente olha aqui agora em 2012, que é justamente o ano que mostra a introdução de MERS-CoV na população humana, esse vírus ele também está associado a uma baixa transmissão, mas a fatalidade dos casos é mais do que o triplo do que SARS-CoV. Então, a gente tem esse porcentagem de 34% de mortalidade. Esse vírus ele ainda permanece em camelos, na verdade, de 70% a 90% dos camelos, eles possuem sorologia positiva para a infecção por MERS-CoV. E esse vírus já foi identificado em camelos desde 1983 na Somália. Coisa interessante, né, que vale a pena a gente pensar, é que, apesar do vírus foi identificado em camelos em 1983, ele só fez eventos de spillover a partir de 2012. E outra coisa importante é que isso só acontece de forma recorrente na Península Arábica. Houve um surto isolado na Coreia do Sul em 2015. Mas uma coisa que as pessoas também não sabem, é importante dizer, que atualmente esse vírus continua fazendo eventos de spillover para a espécie humana. A gente acredita que ocorram 2 eventos de spillover por semana, até os homens, e até julho de 2020 houve 61 novos casos. Então, olhando uma linha do tempo agora da nossa compreensão a respeito dos coronavírus, né? Vocês veem aqui que os balãozinhos cinza dizem respeito às nossas conquistas. A gente, por exemplo, em 1935, a gente aprendeu um pouco sobre a proteína spike, que vocês já devem ter ouvido falar. Em 82, a gente viu que o vírus replicava e tinha um processo de expressão gênica com RNAs mensageiros alinhados. Então, houve várias conquistas científicas, né? Desde 1960 até aqui onde a gente está em 2020. Uma coisa importante é que a epidemia de SARS-CoV, que aconteceu em 2002/2003, ela mudou a nossa concepção a respeito dos coronavírus, que a gente achava que eram vírus que estavam quase que absolutamente envolvidos ao resfriado comum. Então, a epidemia de SARS-CoV mudou a nossa concepção. A outra coisa que a gente aprendeu alguns anos depois, em 2005, é que os morcegos são hospedeiros de uma diversidade ainda desconhecida de coronavírus semelhantes a SARS. Então, eu peguei num trabalho, esse trabalho foi publicado em 2017, que já foram estimados 3.204 coronavírus diferentes em morcegos. E, com todo esse problema do spillover e isso que a gente está vendo hoje em dia, a gente precisa entender que as zoonoses emergentes e pandemias são inevitáveis para nós, porque com a domesticação de animais e plantas, as comunidades agrárias surgiram e a disseminação das doenças aumentou. E o comércio criou oportunidades para interações entre homens e animais e acelerou o surgimento das epidemias. Então, só vou ressaltar aqui a gripe espanhola, ela foi responsável por aproximadamente 50 milhões de mortes, que correspondeu à população, na época, a 2,68% da população. Quer dizer, um evento catastrófico. Uma outra coisa que nos deixa vulnerável é o aumento da densidade populacional e do número absoluto da população humana, porque isso facilita o espalhamento de doenças e a constante manutenção na população de indivíduos suscetíveis, porque o vírus não consegue chegar a todo mundo, tem o efeito da imunidade de rebanho. Então, a gente, com populações enormes, esse número residual de indivíduos suscetíveis, ele continua a existir. Só para chamar a atenção que nas últimas décadas, a gente aumentou a nossa população em 1 bilhão de indivíduos. A cada 10 anos, a população global humana aumenta 1 bilhão de indivíduos. Então, é outro problema. A outra coisa é a intensa urbanização.
A partir dos anos 2000, a gente vê aqui que essa cor vermelha é a população vivendo em áreas urbanas e a cor azul em zona rural. Então, a partir do ano 2000, a população urbana, em números absolutos, ela ultrapassou a população rural. Então, a gente está cada vez mais nos concentrando em cidades. Isso, obviamente, né, nesse contexto todo que a gente está discutindo, distanciamento social, isso é uma situação que aumenta muito a eficiência de transmissão do coronavírus. Outra coisa foi a globalização, né? Nós nos deslocamos globalmente de forma muito eficaz. Então, de um momento para o outro, a gente está em outro lugar do mundo. Outra coisa é o consumo de carne nos faz conviver com animais domésticos. Então, se a gente olha aqui nesse gráfico, essa linha rosa, essa linha ondulada rosa, ela representa os animais silvestres, né? Então, a gente pode ter um evento de spillover de um animal silvestre para o humano, com certeza, né? Aqui a gente vê a população humana, mas a gente pode ter um processo em duas etapas, né? Que o animal silvestre passa para o animal doméstico e o animal doméstico amplifica esse vírus, e a gente vive muito próximo do animal doméstico, e com essa amplificação a gente tem um spillover em duas etapas. Então, o grande consumo de carne nos torna mais vulneráveis a esse tipo de evento. E aí a gente pergunta onde vai se iniciar a próxima epidemia, né? E essa organização aqui, sem fins lucrativos, chamada EcoHealth Alliance, ela faz um mapeamento no mundo inteiro, baseado em dados prévios, número populacional, proximidade com animais silvestres e tudo mais, tudo é levado em consideração. Ela determina as áreas que estão sob maior risco de uma zoonose emergente. E quanto mais amarelado no gráfico, maior o risco. Então, ela faz esse estudo em 30 países do mundo. E eles têm também o que eles chamam de projeto do Viroma Global, que a missão é descobrir, identificar e estudar a grande maioria dos vírus desconhecidos nos próximos 10 anos. E eles acreditam que exista 1,7 milhão de vírus não identificados ainda em mamíferos e humanos que potencialmente podem nos oferecer alguma ameaça. Então, eu peguei esse texto aqui, eu dei uma resumida, porque eu achei ele muito bem escrito. As pandemias recentes são uma consequência direta da atividade humana e do nosso sistema financeiro global, baseado no crescimento econômico a qualquer custo. Então, desmatamento crescente, com destruição de biomas, expansão descontrolada da agropecuária, sendo que animais domesticados hospedam 50% dos vírus zoonóticos, e incluem porcos, vacas e aves, aumento das áreas urbanas, a exploração de espécies silvestres e exóticas, criaram a situação ideal para a passagem de doenças de animais para a espécie humana. E o texto termina assim: é provável que as pandemias futuras ocorram mais frequentemente, se propaguem mais rapidamente, tenham maior impacto econômico e matem mais pessoas, se não formos extremamente cuidadosos acerca das escolhas que fazemos. A gente, baseado em tudo isso que eu li e apresentei para vocês, existe uma ameaça constante representada pela possibilidade que vírus de outras espécies sejam capazes de se tornarem vírus pandêmicos na espécie humana. E aqui é uma releitura da hipótese da rainha vermelha, que é uma hipótese muito bacana que diz respeito a taxas de evolução entre organismos que competem por um nicho ou competem entre si, como, por exemplo, na relação parasita-hospedeiro. E aí eu vou traçar rapidamente a cronologia de um desastre, porque agora a gente já está no nosso presente, principais eventos no início da pandemia. Então, em dezembro de 2019, né, representado por essa faixa vermelha, houve um aumento de casos de pneumonia por agente desconhecido. No dia 29 de dezembro, 4 desses casos eles foram vinculados àquele mercado de animais exóticos Huanan, na China, o Huanan Seafood Market. No dia 31, o CDC e a WTO foram informados sobre essa nova pandemia. No dia 31, aqui. No dia 7 de janeiro, o vírus foi isolado. No dia 10 de janeiro, o primeiro genoma, a primeira sequência genômica de SARS-CoV-2 se tornou público, e no dia 23, Wuhan, a cidade de Wuhan, fez o lockdown. E aí o que aconteceu, assim, a maneira como eu vejo isso é que houve um Big Bang viral.
porque na ausência de imunidade prévia, todos os indivíduos são teoricamente suscetíveis. Um novo respiratório com rápida dispersão viral na população e na ausência de vacinas ou antivirais, criou-se isso que a gente está vendo, que para mim se assemelha a um Big Bang viral. E esses números não param de crescer. Em 11 de março, a OMS ela declarou o problema relacionado a SARS-CoV como uma pandemia, e de acordo com o indicador do Johns Hopkins, que é atualizado quase que em tempo real, hoje em dia a gente tem, na verdade eu vi isso há 2 dias atrás, já mudou, existem mais de 17 milhões de casos no mundo e quase 700 mil mortes confirmadas, né? Então, que variáveis contribuem para o espalhamento de patógenos, aqui no caso o vírus, né? Pensando nessas variáveis, a gente precisa pensar num número que a gente chama de R0, que o R0 ele vai corresponder ao número de novas infecções de indivíduos suscetíveis geradas a partir de um indivíduo infectado. Então, aqui é um indivíduo infectado, ele gera dois outros indivíduos infectados, na verdade 2,5, porque 2,5 foi um número calculado para o SARS-CoV-2. O importante é que o R0 não é fixo, ele é uma capacidade em potencial, mas é uma propriedade do patógeno, no caso o vírus, né? E idealmente será de 2,5, ou seja, uma pessoa infectada infecta 2,5 pessoas, então idealmente será 2,5 para o SARS-CoV-2, em uma população homogênea de indivíduos que possuem a mesma probabilidade de se infectarem e são suscetíveis e se comportam socialmente da mesma forma. Então, a gente vê aqui esse slide, é um slide muito bacana, que ele dá diferentes valores de R0 para diferentes vírus. A gente vê aqui o MERS, que a gente discutiu, aqui está como 0,8. Na verdade, ele é bem menor do que isso, ele é 0,35. O SARS-CoV-2 é 2,5, e a gente vê o sarampo, que o vírus do sarampo de Stowe, ele tem um R0 de 16. E normalmente, a gente uma relação inversamente proporcional entre a fatalidade e o R0, representado aqui por essa diagonal azul. Então, aqui no eixo X, a gente vê a fatalidade, né, em porcentagem, e aqui no eixo Y, a gente vê o R0. Então, a gente vê esses vírus aqui, que vocês escutam falar bastante deles, como a gripe aviária, Ebola, MERS, SARS, todos que tenham uma fatalidade altíssima, eles normalmente têm um R0 bastante baixo, bastante baixinho. E aqui, embora o sarampo ele não represente um vírus que não tem uma mortalidade importante, porque de fato ele tem, mas se a gente olhar aqui, essa mortalidade ela está em torno de talvez 0,3, mas o R0 dele é enorme, em torno de 15, 16. Então, isso gera esse efeito inversamente proporcional. É claro que é só a gente pensar, vou falar rapidamente para não tomar muito tempo. O vírus é um parasita intracelular obrigatório, e ele depende absolutamente do hospedeiro para propagar. Se o vírus ele tem uma capacidade de matar o hospedeiro de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão intensa, é claro que ele mesmo vai quebrar a própria cadeia de transmissão dele, porque ele depende absolutamente do hospedeiro. Então, normalmente, a gente vê esse efeito inversamente proporcional entre fatalidade e R0. Duas variáveis importantes no cálculo do R0 são o quanto o vírus é infeccioso e qual a duração do período de tempo em que uma pessoa pode transmitir o vírus. Então, é isso aqui que essa multiplicação está mostrando. Os vírus respiratórios eles são muito contagiosos, mais do que vírus que dependem de fluidos corporais como veículo. Quanto mais longo o período de produção viral, quer dizer, o indivíduo infectado está produzindo vírus, maior a probabilidade de transmissão também. E quanto maior a carga viral desse indivíduo infectado, maior a probabilidade de transmissão. Outra coisa que contribui para o espalhamento é se a rede populacional for extremamente densa, a gente vai ter um número maior de contatos, por isso que a gente faz distanciamento social, e o período de transmissão ele pode ser encurtado se o indivíduo se recuperar ou se ele morrer. Aquilo que eu expliquei do vírus como um parasita intracelular obrigatório. Essas curvas a gente viu bastante, né? Foi discutido bastante, eu não vou ficar muito tempo.
aqui, mas a gente discutiu bastante que se a gente não fizer nenhuma medida de contenção, a gente vai ter um pico da doença rápido e extremamente alto. E isso vai colocar em vulnerabilidade e muita pressão nos nossos sistemas de saúde. Então, a gente fez aquela história do achatamento da curva, né? O pico do vírus, se a gente não tiver uma vacina, se a gente não tiver antirretrovirais efetivos, esse pico desse vírus ele vai mais ou menos representar o estabelecimento de imunidade de rebanho, que as pessoas têm discutindo muito na região norte do Brasil, por exemplo, para Manaus, Amapá. Pode ser que a gente tenha atingido essa situação do pico e aí a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho ela pode ser calculada por essa fórmula que é 1 menos 1 sobre R0. Então, é fácil da gente deduzir que quanto maior o R0, maior será a porcentagem de indivíduos infectados necessária para chegar à imunidade de rebanho, porque se eu boto um número maior aqui no denominador, esse número aqui que eu vou subtrair de 1, ele vai ser cada vez menor. Então, como a gente calcula no resíduo, né, do que é subtraído a partir de 1, a imunidade será de rebanho, ela representará um número maior, uma porcentagem maior de indivíduos infectados em vírus que são altamente transmissores. Outra coisa importante, R0 é diferente de R efetivo. R efetivo será o R0 após as medidas de contenção do espalhamento viral. Então, a gente tem uma coisa aqui que que a gente observa, é super intuitivo. Se o R, que é o R efetivo, for maior do que 1, o vírus se espalhará eficientemente na população. Se o R for igual a 1, o vírus ou poderá se tornar epidêmico, atingindo o equilíbrio, ou eventualmente se extinguir. E se o R for menor que 1, com certeza o vírus se extinguirá da população em tempo finito. Então, só queria fazer um comentário. Quando eu falei de MERS, que eu falei que o R0 de MERS era 0,35, a gente pergunta assim, mas por que ele não extinguiu? Por que ele é um vírus que ainda está presente? Porque ele está sempre cruzando do camelo para o ser humano. Esse camelo representa um reservatório que transmite para o ser humano 2 vezes por semana, porque se não houvesse o reservatório, ele com certeza já tinha se extinguido. Então, as medidas que a gente usa, né, para tentar conter esse avanço epidêmico é o distanciamento social, é uma intervenção não farmacológica, é social. A gente também pode usar máscaras, a gente pode ter assistência hospitalar, a gente pode ter vacinas, a gente pode ter um tratamento antiviral específico, né? Na verdade, eu escrevi esses dois, mas todas essas medidas aqui, elas possuem tantos efeitos individuais como populacionais. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em média é que existem diferentes as medidas de R0, mesmo se a gente pensar só em SARS-CoV-2. Então, esse trabalho aqui de Lee et al. Estimou um R0 do SARS-CoV-2 de 2,2. Já esse outro trabalho estimou um R0 de 2,68. Esse aqui estimou um trabalho de R0 no Brasil de 5,25. E se você olha para ambientes específicos mais fechados, você pode ter um R0 de 7,65 em um hospital de reabilitação com 170 leitos, ou de 1,3 numa unidade geriátrica que foi estudada, ou de 7,7 num lar de idosos com 100 leitos. Entrando mais no vírus. O SARS-CoV-2, na verdade, os coronavírus, eles estão classificados nessa ordem chamada nidovirales. Essa ordem, ela é uma ordem que ela possui, ela classifica dentro dela vírus de genoma RNA de fita simples de polaridade positiva, que possuem os maiores genomas virais do mundo RNA viral. Eu só vou falar uma coisa aqui para vocês que não estão familiarizados. Quando a gente fala que o genoma é um RNA de fita simples de polaridade positiva, a gente está dizendo que ele funciona como RNA mensageiro. Então, uma vez dentro da célula, o nosso ribossomo eucarioto, ele reconhece isso como um RNA mensageiro e sintetiza proteínas virais a partir do próprio genoma viral. Só para a gente estar mais ou menos na mesma página quando a gente fala isso. Essa ordem nidoviralis, ela possui esse nome porque a palavra nidus, do latim, ela faz alusão a ninho. E isso, mais uma vez,
faz alusão ao conjunto de RNAs mensageiros aninhados, subgenômicos, produzidos pelos coronavírus durante o ciclo de replicação viral. Eu pretendo discutir isso com vocês com detalhes a seguir. A ordem dos nidoviralis inclui 4 famílias de vírus, entre elas a família Coronaviridae. E essa classificação é baseada principalmente na organização do genoma, na identidade entre sequências genômicas, nas propriedades antigênicas, na estratégia de replicação, na estrutura das partículas, no tipo de hospedeiro, no tropismo viral por células e tecidos, na patogenicidade e no modo de transmissão. Dentro da família Coronaviridae, existe a família Coronavirinae. E na família Coronaviridae, a gente tem quatro gêneros: os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus, os gama-coronavírus e os delta-coronavírus. Os coronavírus humanos, eles são classificados nesses 2 gêneros, alfa-corona e beta-corona. Aqui é só uma representação gráfica do que eu acabei de falar. Então, na ordem, a gente tem os nidoviralis, na família a gente tem Coronaviridae, na subfamília Coronavirinae, e nos gêneros a gente tem alfa, beta, gama e delta. Lembrando que alfa e beta são os coronavírus de importância humana. As partículas do coronavírus, elas são esféricas, elas possuem um diâmetro de 120 a 160 nanômetros, e uma coisa muito importante, que como vocês estão vendo aqui, elas possuem grandes projeções a partir dela, na superfície da partícula viral. Essas grandes projeções dão uma imagem semelhante a uma coroa solar em micrografias eletrônicas, resultando no nome da família, coronavírus, justamente por causa do aspecto de uma coroa solar. Então, obviamente, né, os coronavírus eles formam partículas virais. As proteínas de spike, que é feito de corona, elas compõem as espículas da superfície viral e são responsáveis pela ligação aos receptores celulares. Elas que contactam os receptores celulares e atuam na entrada e influenciam o tropismo viral. A proteína M, que é essa verdinha aqui, é chamada de proteína de membrana e atua na montagem e na arquitetura da partícula viral, porque ela possui um terminal que não está representado aqui, um terminal carboxy, que interage com o nucleocapsídeo viral aqui. Então, ela, através da sua interação do seu C-terminal com o nucleocapsídeo, ela atua na arquitetura e na montagem da partícula. A proteína E, que é essa pequenininha aqui, também é conhecida como proteína de membrana pequena, também desempenha um papel na montagem e na liberação do vírus. Proteína N, que é a proteína do capsídeo viral, que é essa que vai aparecer como essas bolinhas cinza claro, elas têm uma afinidade muito grande pelo genoma viral e elas formam, na verdade, o nucleocapsídeo viral, que vai ter um aspecto helicoidal. Ele parece uma mola, ele tem um aspecto helicoidal. Agora, isso que eu vou falar é extremamente importante. O RNA genômico dos coronavírus, em média, ele possui 30 mil ribonucleotídeos. Então, é um tamanho extremamente grande, fora da distribuição do tamanho normal de genomas RNA. Então, os coronavírus, dentro do mundo RNA dos vírus, eles são os vírus que possuem o maior genoma. E como eu falei para vocês, esse genoma enorme no mundo viral, ele é um RNA de fita simples de polaridade positiva. Falei para vocês que pode funcionar como RNA mensageiro. Ele possui um CAP no extremo 5' e possui uma cauda poliar no extremo 3'. Aqui, só como uma nota, tanto a proteína membrana como do nucleocapsídeo também são capazes de antagonizar a resposta interferônica. Bom, em termos da estrutura do genoma, aqui em cima são esse slide diz só respeito a coronavírus humanos. Aqui em cima estão os alfa-coronavírus. Os alfa-coronavírus humanos são o 229E e o NL63. E aqui embaixo, que vai ter mais importância para nós nessa aula e para o momento que a gente está vivendo, são os beta-coronavírus. Os beta-coronavírus são divididos em 3 linhagens, ABC. A linhagem A, ela possui o C43 e HKU1. A linhagem B, ela
T contém MERS-CoV. O que é importante, vocês veem que há um tema comum nesses genomas inteiros, esses genomas coronavírus, eles têm uma região que a gente coletivamente se refere como ORF1, que na verdade é dividida em duas fases de leitura, ORF1A e ORF1B, que é coletivamente uma ORF que contém 2/3 do genoma viral. Ela é extremamente grande e ela é responsável por codificar as 16 proteínas que vão formar o complexo de replicação e transcrição viral, que basicamente vão atuar na transcrição do vírus. Então, os 2/3 iniciais do genoma, ele é responsável por codificar proteínas não estruturais. O terço eu não... Um terço terminal do genoma viral, eu não sei se eu estou online. O terço terminal do genoma viral, ele codifica para as proteínas estruturais do vírus. Eu não sei se eu estou online. Assim, Mário. Obrigado, tá obrigado. Tá. Um terço terminal do genoma viral, ele codifica para as proteínas estruturais do vírus e proteínas acessórias. Então, eu perdi meu pointer. Isso que aconteceu, então. Por algum motivo, esse um terço à direita do genoma, essa parte colorida do genoma, já que eu não tenho pointer, que vocês veem aqui no genoma de cima, vocês veem spike, aí vocês veem a letra E, vocês veem a letra M e vocês veem a letra N. Então, um terço terminal do genoma, ele é responsável pela codificação e síntese das proteínas estruturais dos coronavírus e proteínas acessórias. As proteínas estruturais são aquelas que eu descrevi que estão presentes na arquitetura e na partícula viral. E as proteínas acessórias, que são essas que vocês veem, por exemplo, no terceiro painel à direita, que tem vários números e números seguidos de letra, essas são as proteínas acessórias. Essas proteínas acessórias são proteínas cuja função é voltada para o hospedeiro. O papel delas é fazer essa interface com o hospedeiro. Então, elas são gênero específico, cada gênero de coronavírus possui um conjunto de proteínas acessórias respectivo, e elas são, por exemplo, elas são dispensáveis para a replicação viral, inclusive em cultivo celular. Bom, muito se falou, e vocês viram que saiu um trabalho na Nature 2 dias atrás, muito se falou sobre a origem dos coronavírus, no painel da direita e da esquerda, vocês veem, uma pena que eu não estou com... Um minuto. Mário, agora tá, veja se, parece que eu estou vendo uma setinha, tenta... Não, essa setinha não é a minha, isso tá. a minha... O meu... Deixa eu tentar mais uma vez, espera aí. Só um minuto. Bom, a gente vai tirar o apresentador e devolver de novo para... Eu tenho medo dele sair. Deixa eu tentar mais uma vez, eu vou seguir aqui. Esse slide é dividido em dois painéis. O painel da esquerda, o que vocês veem é um gráfico que a gente chama de plot de similaridade. E esse plot de similaridade, ele tem um eixo Y, que é a porcentagem de nucleotídeos idênticos a um genoma que você está testando. Aqui no caso, a gente está testando o SARS-CoV-2. Então, a gente pega uma sequência viral do início da epidemia de Wuhan, ou o paciente 1, ou alguns pacientes que são contemporâneos a esse paciente 1, e a gente verifica, através de uma janela de similaridade, que ela desloca ao longo do genoma, o conjunto de vírus que poderiam ser mais similares a esse SARS-CoV-2. Então, vocês veem aí em cima uma linha contínua azul.
Essa Só um linha minutinho, contínua. Mário, acho que Oi. caiu a apresentação. Só um minuto, volta o slide, professor, e vê se está funcionando o laser pointer. Um minuto. Não, meu laser não tá. Ah, você botou outra? Tenta novamente, professor. O senhor consegue passar o slide? Tem que compartilhar a tela de novo. Caiu. Ah, eu compartilho? Espera aí um minuto, então. É como fez no começo. O problema é que... Um minuto. Eu não sei porque meu mouse parou de funcionar. Só um minuto. Eu não vou ter como, porque meu mouse parou de funcionar. Eu não tenho como... E se a gente puser a apresentação, Michel, que tem... Põe a apresentação para mim, Michel. Você consegue pôr, Michel? Manuel? Oi, professora. A gente, é a apresentação que está com o Estava Michel. tentando carregar aqui, mas ela tá grande e não tá subindo. Ah. Vou te passar, você consegue compartilhar aí, ô Manu? Pode passar. Aí. Te mandei no e-mail aí. Aí você tem que abrir aí e compartilhar a sua tela, então. Vou fazer isso, peraí. Michel, tá aqui. PDF. Tá pedindo para solicitar acesso. Não foi o PDF? Foi, mas ele tá pedindo para solicitar acesso. Espera aí, então. Mário, enquanto Eu tô conseguindo. Se você quiser, eu posso? Pode. Enquanto isso, posso? Sim. Por favor. Então tá. Um minutinho. Voltou a minha tela? Ainda não. Voltou agora? Espera aí, professor. Tenta agora. Oi? Ainda não. Só um pouquinho. Foi agora? Ainda não. Ainda não? Espera aí que eu vou sair. Só um minuto. Um minutinho. Eu tô aqui. A gente está vendo o mouse. Espera aí. Só um pouquinho. Foi agora? Não. Não? Só um pouco. Apareceu o compartilhamento de tela para o professor aí, né?
É, só um pouquinho. A bolinha à direita da câmera. Ah, você tá projetando ou sou eu que estou projetando? Não, quem está projetando agora sou eu, mas o professor está Ah, como apresentador. Então o professor tem que compartilhar a tela de novo, naquela bolinha lá que tem o tracinho. aqui? Isso. Agora Agora abre a apresentação. Mas para mim não consigo ver. Abre a apresentação. O professor compartilhou a tela e não a janela dessa vez. Pode interromper Peraí. o compartilhamento. Aí, abre, Aí. abre que vai funcionar. Abrir? Vocês estão vendo? Sim, só colocar em modo estamos apresentação. vendo já. Só um pouquinho. Ah, Aí. agora foi? Acho que só pôr o ocultar aí e... Perfeito. Voltou. Ótimo. Voltou. Então, como eu estava falando para vocês, isso aqui é o que a gente chama de plot de similaridades, né? E aqui no eixo Y eu tenho a porcentagem de identidade de nucleotídeos e no eixo X eu tenho as posições do genoma. Então, quanto mais alto essas linhas estiverem, mais identidade nucleotídica essa curva terá, essa linha terá com o genoma que eu estou pesquisando, que no caso é o SARS-CoV-2 do início da epidemia. Ok? Então, essa linha azul contínua mais alta, ela representa o genoma de um vírus encontrado em morcegos, que é uma sequência que todo mundo se refere hoje em dia, ela é referida como RAT-G13. Então, esse é a sequência genômica de um coronavírus que tem maior identidade de nucleotídeos com o SARS-CoV-2 introduzido recentemente na espécie humana. Se vocês olharem, o SARS-CoV-1, ele... deixa eu achar onde é que ele está. Eu acho que eu não consigo, mas o SARS-CoV-1, ele na verdade, ele é a linha vermelha. Você vê que a linha vermelha ela está bem sobreposta e, de repente, ela tem uma enorme depressão aqui na região do spike. Então, com certeza, não é o SARS-CoV-1 que é o vírus mais relacionado ao novo SARS-CoV-2, mas sim esse vírus de morcego chamado de RAT-G13. Então, isso foi identificado por essa metodologia, né? Foi feita pela Zheng Lixi, pela pesquisadora Zheng Lixi, que é uma pesquisadora chinesa que tem muita experiência em trabalhar com vírus de morcego. Quando a gente constrói uma árvore aqui à direita, a gente vê mais uma vez essas sequências aqui em vermelho são os vírus isolados a partir de pacientes em Wuhan, do começo da epidemia, e a gente vê que junto com elas agrupa novamente a mesma sequência, que é a sequência de morcego RAT-G13. Então, a partir dessas análises, são análises feitas no início da epidemia, ficou claro que o SARS-CoV-2 ele era muito mais parecido com o vírus de morcego do que com qualquer outro vírus humano. Uma outra coisa importante foi que esse novo SARS-CoV-2 ele tem características no gene que codifica para a proteína spike que são diferentes do SARS-CoV-1. Entre elas, por exemplo, substituição de nucleotídeos no gene da proteína spike, que é responsável pela ligação ao receptor viral. Essa substituição de nucleotídeos ela na verdade, ela está relacionada a seis pontos acaba levando a 6 pontos de substituição de aminoácidos, que discute-se muito que aumentou a afinidade dessa spike do novo coronavírus pelo receptor AC2. Eu vou mostrar isso no outro slide. E uma outra característica importante é a criação de um sítio de clivagem polibásico exatamente na junção entre as duas subunidades da proteína spike, que é a S1 e S2, que podem otimizar a clivagem de spike nas duas subunidades S1 e S2, o que é importante para o processo de internalização viral. Então, o vírus precisa crivar um precursor spike, que seria o S0, em duas subunidades S1 e S2, para ele poder
ser internalizado eficientemente pela célula. E esse novo corona, ele tem a introdução de um motivo polibásico exatamente no ponto da clivagem, que otimizaria esse processo. Então, tem as substituições de nucleotídeos nos pontos de ligação ao AC2, que é o receptor, e tem a introdução desse sítio polibásico. Está representado aqui, por exemplo, essa aqui é a região de ligação ao receptor. Aqui, talvez eu deixe dizer que isso aqui é o genoma, isso aqui é a região que codifica para a proteína spike, e aqui vocês veem em rosa uma ampliação da proteína spike, as duas subunidades S1 e S2, que eu falei para vocês que precisa haver uma clivagem entre S1 e S2. E aqui embaixo, se vocês contarem, no SARS-CoV-2, essas posições com essa caixinha azul são as 6 posições que otimizaram a ligação ao receptor. Se vocês contarem, tem 6 caixinhas azuis aqui. Então, essa é uma característica do SARS-CoV-2 quando comparada com outros SARS, com outros vírus SARS, tanto de humanos e morcegos. E a segunda característica é a introdução aqui, ó, desse sítio polibásico. Na verdade, é um sítio formado por RRR, que é um sítio que, por ter uma série de aminoácidos básicos, ele pode ser clivado por outras proteases celulares, além de uma protease que a gente tem discutido como bastante atuante na clivagem de S1 e S2. A introdução desse sítio de clivagem chamou muito a atenção dos pesquisadores, né, do mundo que vem investigando SARS-CoV-2, porque isso já foi visto nos vírus influenza altamente patogênicos, entendeu? Aqui no caso, nos altamente patogênicos, em comparação com os vírus influenza de baixa patogenicidade. Então, os vírus influenza de baixa patogenicidade contêm um único resíduo básico no local da clivagem, da proteína hemaglutinina, que também é sintetizada como um precursor, ela precisa ser clivada. Sendo a distribuição tecidual, representada aqui por essas estrelas azuis, bastante limitada. Já as formas altamente patogênicas do influenza aviário, eles têm sítio de clivagem com vários resíduos básicos, e isso permite que o vírus ele seja clivado por diferentes proteases celulares que estão expressas numa variedade de tipos de tecidos e células diferentes. Então, aqui vocês veem que as estrelas azuis, que são os pontos de clivagem ou de replicação eficiente viral, são muito mais numerosos e distribuídos sistemicamente nas aves. Então, a presença desse sítio polibásico no novo coronavírus foi uma coisa que tem sido bastante debatido, se isso traz uma vantagem para esse vírus durante o processo de infecção celular. Aqui à direita, falando sobre o mesmo assunto, vocês veem de novo um desenho que representa a spike, aqui é a unidade S1, aqui é a subunidade S2, e o sítio de clivagem novo, ele exatamente na fronteira entre S1 e S2, e aqui está muito pequenininho, são os aminoácidos básicos introduzidos. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, eles fizeram um Western blot e viram que em pseudotipos, em partículas de pseudotipo vírus, né, vírus pseudotipo, o SARS-CoV-1 que não tem o sítio de clivagem, a proteína está como precursor, mas no SARS-CoV-2, que tem um novo sítio de clivagem, ela já está totalmente clivada aqui, demonstrando esse peso molecular aqui de 90 kDa. Geralmente essa clivagem, ela ocorre bem no meio, né? Vocês estão vendo aqui bem no meio, por isso que eu tenho um precursor de 180 kDa e totalmente clivado de 90 kDa. Então, a clivagem, de acordo com esse experimento, é muito mais eficiente em vírus que têm esse novo motivo polibásico que o novo coronavírus tem. Na verdade, assim, isso não está totalmente resolvido. O que eu estou falando para vocês não é o que fechou que o vírus tem características mais patogênicas do que o outro. Isso ainda está sob intensa investigação. Ainda falando de spike, da proteína spike, tem coisas muito interessantes, né? Aqui embaixo a gente vê 3 diagramas que representam a proteína spike encontrada em três hospedeiros diferentes, né? Então aqui em cima a gente vê a spike do
do Corona 2. Aqui em cima, a gente vê, por exemplo, em azul forte, no SARS-CoV-2, e a gente vê aqui num outro painel da proteína spike, de um outro vírus, na verdade uma sequência viral, sequências virais que foram isoladas de um outro mamífero chamado o pangolim malaio. O pangolim malaio, embora ele tenha uma identidade de genoma com o novo coronavírus menor, em torno de 90%, ele tem, surpreendentemente, o sítio de ligação ao receptor muito parecido com o novo SARS-CoV-2. Então, guarda essa informação quando eu comparar aqui com o terceiro. Essa terceira proteína spike é a do RAT-G3, que é aquele que tem maior identidade nucleotídica com o novo SARS-CoV-2. Porém, o domínio de ligação ao receptor, ele é bastante diferente. Estão vendo aqui que ele é bastante diferente. Então, baseado nessa observação do sítio de ligação ao receptor, os pesquisadores eles indicaram o pangolim como o hospedeiro intermediário entre o vírus do morcego até o homem. Mas se a gente olha na identidade nucleotídica genômica global, ela é menor do que a do vírus do morcego. Ela é em torno de 90%. Então, esse trabalho foi publicado na Cell, um trabalho muito interessante, que as coisas vão aparecer diferentes de acordo com a perspectiva que você olha. Então, aqui na árvore rosa à esquerda, quando você olha para o genoma completo, é claro que se eu montar uma pequena árvore aqui, eu vou ver o vírus SARS-CoV-2 muito relacionado ao vírus de morcego RAT-G13, baseado em sequências de genoma completo. Isso está refletindo isso aqui, ó. Esse vírus RAT-G13 ele tem 96% de identidade com o vírus humano. Então, quando eu monto uma árvore de genoma completo, os dois ficam muito mais relacionados entre eles do que o pangolim. Agora, quando eu olho para a parte azul, que é a porção de ligação ao receptor, você vê que a topologia da árvore aqui azul, ela modifica completamente, porque agora quem vai aparecer mais relacionado com outro é o vírus humano, SARS-CoV-2 humano, com um pangolim. Quando a gente olha aqui na árvore verde a presença daquela inserção polibásica que torna mais eficiente a clivagem pela protease, aí a gente vê que só o SARS-CoV-2 tem e que os outros dois vírus não têm. Então, obviamente que os dois vírus, o morcego e o vírus do pangolim, o vírus do morcego e o vírus do pangolim, eles ficam mais correlacionados entre eles. E quando eu comecei a ler isso, eu me lembrei da fábula, a fábula de sábios cegos que tentam descrever o que é um elefante. Então, eles tocam partes diferentes do elefante, como, por exemplo, a tromba, a orelha, o corpo, e quando eles comparam depois as anotações, a impressão que eles têm é que cada um viu uma coisa diferente. Então, esse efeito de cada região do genoma parecer mais com um tipo de vírus e menos com outro tipo de vírus, a gente sabe que isso é um efeito de recombinação entre os genomas virais. Então, já se sabe que os coronavírus eles são vírus capazes de sofrer um processo intenso de recombinação. Isso já foi mensurado em torno de 20%, 25%. E essa mistura na verdade, de trechos de genoma, de genes, permite a geração de genomas mosaicos que reúnem no mesmo genoma diferentes histórias evolutivas. É como se trechos do genoma eles tivessem evoluído independentemente. Então, esse trabalho, que é um trabalho que antes ele estava publicado no medRxiv, e agora ele foi publicado há 2 dias atrás, foi um trabalho que eles investigaram isso, né? Então, eles não investigaram, isso é uma coisa que a gente já sabia, né? Os coronavírus demonstram um padrão complexo de eventos de recombinação, gerando novas combinações de alelos, facilitando a exploração do espaço fenotípico e gerando eventos de spillover. Então, isso era uma coisa que a gente já sabia ali, a partir da primeira epidemia de SARS-CoV. Agora, a gente também já sabia que o RAT-G3 é o vírus de morcego mais próximo de SARS-CoV-2. Agora, o que eles contribuíram foi isso. Se a gente olhar para esse nó aqui na árvore, olha, a gente vê
eles estimaram que esses dois vírus, o RAT-G3 e o vírus humano SARS-CoV-2, na verdade, eles divergiram a partir de um ancestral comum entre 40 e 70 anos atrás. Em algum momento, essa linhagem aqui, que acabou gerando o vírus de morcego RAT-G3, perdeu aquele domínio de ligação ao receptor, que eu mostrei para vocês que é diferente. E esse domínio é muito mais parecido no SARS-CoV com os vírus encontrados em pangolim. Então, agora eu vou tentar falar um pouco da replicação do coronavírus. Eu acho que eu vou ter que falar isso de uma maneira muito resumida, mas tem alguns aspectos muito interessantes que eu queria ressaltar. Na verdade, assim, eu vou fazer um resumo do que esse slide quer mostrar. Esse slide é um slide que tenta explicar como vírus envelopados, qual a estratégia usada por vírus envelopados para a entrada celular. Então, esses vírus envelopados, que possuem proteínas de envelope, eles têm uma tarefa muito difícil pela frente, porque eles precisam fundir o envelope viral, que é essa camada lipídica mais externa da partícula viral, eles precisam fundir o seu envelope viral com a membrana da célula hospedeira. Isso é um trabalho, um processo difícil, que vai envolver vários eventos de proteólise das proteínas de envelope viral e diferentes mudanças conformacionais. Então, não é um processo facilitado. E normalmente, essas estruturas de envelope viral, como é o caso da proteína spike, ela tem duas subunidades, como a gente falou, e ela tem uma subunidade mais externa globular, que é uma subunidade super variável de ligação ao receptor, e tem uma subunidade mais conservada, que é uma subunidade que está embebida na membrana do envelope viral. E, na verdade, essa subunidade globular é a subunidade globular que controla o processo. Entendeu? Só que essa proteína spike, assim como outras proteínas de envelope, para ela se tornar funcional, ela tem que passar por um processamento. Então, aqui eu estou comparando, por exemplo, no caso do vírus influenza, que funcionou muito como modelo para o nosso entendimento de proteínas de envelope virais, existe uma proteína chamada hemaglutinina, que é uma proteína de superfície do vírus influenza, que ela precisa ser processada em duas subunidades, assim como a proteína do corona. Isso é feito por proteases que estão presentes no meio extracelular, que são secretadas pelo epitélio brônquico, como, por exemplo, triptase clara. Então, essas proteases clivam a hemaglutinina em duas subunidades e, uma vez, quando esse vírus é endocitado, o pH ácido causa uma modificação conformacional e aí o vírus consegue fundir o seu envelope viral com a membrana do endossoma. Esse é um modelo clássico de influenza. O HIV, por sua vez, ele também faz um processo parecido, mas quem cliva o precursor de envelope dele é a furina. A furina cliva o precursor de envelope, o vírus já sai com o envelope já primado, né, já com esse primeiro corte, que essa proteína original é a GP120, e ela é clivada em GP160, ela é clivada em GP120, GP41, e quando o HIV se liga a dois receptores celulares, ocorre uma mudança conformacional e aí ocorre a ativação da maquinaria de fusão celular. Os coronavírus, eles precisam de duas clivagens consecutivas. Então, a proteína spike, ela aqui é apresentada na superfície não processada, aqui nesse modelo, o vírus é endocitado e por ação de uma protease residente no endossoma, a catepsina L, essa spike, então, é clivada nas duas subunidades S1 e S2, e ela também faz a segunda clivagem consecutiva, que a gente chama de S2', permitindo, então, que a maquinaria de fusão promova a fusão entre o envelope e a membrana da célula. O que se sabe até o momento é que existem duas vias propostas de internalização do SARS-CoV-2 em célula-alvo. Uma é, obviamente, que o vírus ele precisa reconhecer um receptor na superfície da célula, e esse receptor é a AC2, que é a enzima convertora de angiotensina 2. Então, existe uma interação aqui, onde eu estou botando a seta, é a proteína spike amarela, com
o AC2, que é o receptor celular. Esse complexo, então, é endocitado, e com a diminuição do pH do endossomo, a catepsina, que eu já mencionei aqui em rosa, ela processa as proteínas de superfície do influenza, permitindo a ativação da maquinaria da difusão. Uma outra entrada que se discute, que é a entrada mais frequente utilizada pelo SARS-CoV-2, é uma entrada que não depende de via endossomal. Na verdade, o vírus ele se liga a AC2, mas ele também, ao se ligar a AC2, ele sofre a ação de uma protease expressa na superfície da célula, que é TMPRSS2, e essa protease já faz as clivagens suscetíveis da spike do influenza logo na entrada do vírus. Então, é um evento de membrana plasmática, né? Pelo que eu li até agora, parece que essa via aqui, e não essa, é a via mais eficiente de entrada viral, mas é claro que tudo isso vai depender da disponibilidade de proteases, porque essa entrada viral ela é um produto de ação de proteínas virais, que são as proteínas de superfície do envelope, e proteases celulares. Então, dependendo da disponibilidade de proteases de uma determinada célula, o vírus vai optar por entrar por essa via mais comum ou por essa via menos comum. Olhando para o spike, para a proteína do spike, uma coisa interessante é que vocês veem uma metade azulada e uma metade avermelhada. Essa metade azulada é o domínio globular que eu falei para vocês, que é responsável pela ligação ao receptor celular. E essa parte azulada, ela é azul porque, de acordo com o slide, azul mostra uma quantidade maior de resíduos variáveis. E a parte avermelhada, que é o maquinário de fusão, é a parte mais conservada, essa parte avermelhada, e é a parte que contém, por exemplo, o peptídeo hidrofóbico que promove a fusão. Então, isso é uma coisa que é observada em proteínas de envelope de diversos vírus, que tem uma porção extracelular variável e uma porção transmembrana, que é a maquinaria de fusão, é muito mais conservada. E aqui, rapidamente, é só para mostrar para vocês as etapas que vão acontecer durante o processo de fusão de membranas, a membrana do envelope viral, a membrana plasmática da célula e a membrana do envelope viral, que acabam levando à internalização dos coronavírus. Então, essa parte aqui de várias coisas que vocês estão vendo é a parte globular, é a parte que se liga ao receptor AC2, que é essa bolinha verde, essa coisa que parece um vegetal verde. Então, o vírus se liga ao AC2. Depois que ele se liga ao C2, ocorre essa proteólise aqui, representada por essa tesourinha. Ó, a subunidade, então, é S1, ela é liberada do resto da proteína do envelope viral. Essa proteína, então, ela é clivada de novo. Eu falei para vocês que tinham duas clivagens subsequentes, né? Isso ativa o peptídeo hidrofóbico de fusão viral, que agora ele aparece como vermelho. Então, o vírus insere o peptídeo de fusão na membrana da célula hospedeiro, aqui é a porçãozinha vermelha, e existe um momento muito interessante em que uma única proteína viral, que é a maquinaria de fusão, né? Um único complexo proteico viral, ele está ligado em duas membranas. Ele está ligado na membrana da célula receptora e ainda no envelope viral. Mas acontece que isso sofre uma modificação conformacional, essas duas porções se dobram uma sobre a outra, a porção azul e verde, provocando uma estrutura parecida como um supercoil, como se fosse um parafuso. Isso aproxima as membranas da célula hospedeira e viral e ocorre a fusão de membranas. Eu falei para vocês, isso aqui é um alinhamento que mostra a grande diversidade que existe entre sequências de coronavírus na subunidade S1 da spike. Então, aqui tem várias linhagens virais diferentes. É claro que a gente vê uma enorme variação com deleções e inserções. Quando a gente olha para a porção S2, que é a maquinaria de fusão, que é super conservada, a gente vê que o cenário é completamente diferente. Então, existe muito mais conservação na maquinaria transmembrana, que é a responsável pela fusão, muito menos variação do que tem na porção responsável pela ligação ao receptor. Esse alinhamento, vocês veem que existe uma grande conservação nesse alinhamento, e esse alinhamento é feito só com esse novo vírus, o SARS-CoV-2. Então, em algum momento da epidemia, eu acho que isso ainda está sendo mantido até certo ponto,
não existe um grande processo de diversificação funcional viral, porque esse vírus é um vírus de introdução recente, aquela imagem do Big Bang que eu mostrei para vocês, na espécie humana, então existe um efeito fundador muito pesado e muito recente, e não existe pressão seletiva dos hospedeiros, porque o próximo hospedeiro ele nunca entrou em contato com o vírus, então a gente não vê variações do tipo mutante de escape frente à resposta imune e seleção positiva de variantes. Então, é claro que existe a seleção positiva de alguns variantes, mas a gente não vê isso exuberantemente. E aí, esse trabalho também, que foi publicado na Cell, um trabalho muito legal, em que eles, só no painel da direita vocês veem aqui que tem várias figurinhas, eles testaram o tropismo do SARS-CoV-2 frente a diferentes tipos celulares, humanos e não humanos. O que foi observado é que esse novo vírus, ele replica razoavelmente bem, ele infecta razoavelmente bem linhagens de células pulmonares humanas, infecta também muito bem uma célula intestinal, mas, surpreendentemente, se a gente olha aqui para as barras que representam células de morcego, vocês veem que quase não tem infecção. Então, a explicação ou esse vírus entrou na espécie humana e se adaptou rapidamente à espécie humana, ou essa adaptação dele é uma adaptação a esse hospedeiro intermediário que a gente não conhece, ou essas células, as células de morcego que estão relacionadas à origem do SARS-CoV-2 não estão representadas no experimento. Eu acho... Bem, Marimélia, quando você quiser que eu pare, eu paro. Eu tenho ainda coisas para falar, mas se eu tiver estourado o tempo, tudo bem. Pode falar. Não, tudo bem, assim, se você... A gente, por enquanto, tem só 2 perguntas, então, se você quiser continuar, que eu acho que você está querendo ouvir até o fim para daí perguntar. Então, você me sinaliza, fala para agora, já deu? Talvez mais uns 10 minutos, pode ser? Tá, você que manda, você Tá que fala bom. para, tá bom? Então, eu vou... Essa parte, vocês acompanhando o ciclo de replicação viral, o que eu falei até agora foi a ligação da partícula viral ao seu receptor, no caso a AC2, e um processo de difusão entre membranas, ou membrana endossômica ou membrana plasmática, com a consequente internalização dos componentes internos da partícula viral na célula. Então, como eu falei para vocês, esse vírus ele é um vírus que ele possui como genoma uma longa fita, em torno de 30 kb, de RNA de polaridade positiva. E o que acontece é que esse genoma, como eu falei para vocês, um RNA de polaridade positiva, ele funciona como um RNA mensageiro. E como vocês estão vendo aqui no título do slide, esse genoma viral ele possui 14 ORFs, que são 14 fases de leitura abertas, e ele codifica para 27 proteínas. Então, a pergunta é, como que uma única fita de RNA mensageiro, né, barra genômica, como ela é capaz de ser capaz de sintetizar para tantas proteínas diferentes, se o processo de síntese proteica eucarioto, que é o nosso processo, é um processo que funciona com RNAs monocistrônicos. Crônicos, por definição, vocês devem saber isso, são RNAs que codificam para uma única proteína. Então, como uma única fita de RNA mensageiro, ela é capaz de codificar para 27 proteínas. É claro que eu estou trabalhando na maneira canônica como funciona a tradução eucariota, através de RNA monocistrônicos. Então, na verdade, para o vírus ele conseguir sintetizar tantas proteínas a partir de uma única fita, que a célula entende como monocistrônica, ele tem que lançar a mão de várias estratégias. Existem 3 estratégias principais, que é uma coisa bastante usada por diferentes vírus, que é uma síntese de uma poliproteína. Uma outra
outra estratégia também muito usada por muitos vírus é um frame shift ribossomal, que corresponde a uma mudança da fase de leitura. O ribossomo está lendo uma fase de leitura e, de repente, ele passa a ler em outra fase de leitura. Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente. E uma estratégia fascinante dos coronavírus, que é a síntese de RNA subgenômicos por um processo conhecido como transcrição dos coronavírus representados de uma forma bastante simples, né? Como eu falei para vocês aqui, a gente tem as duas ORFs iniciais, que codificam para proteínas não estruturais, e a gente tem as várias ORFs mais perto do extremo 3' que codifica para várias proteínas estruturais e acessórias. A primeira coisa que um vírus que possui RNA de polaridade positiva precisa fazer quando ele entra na célula, porque ele não traz a enzima, a polimerase viral pronta, ele não precisa trazer. Por que ele não precisa trazer? Porque o genoma dele funciona como RNA mensageiro, então ele não precisa ter o trabalho de trazer a polimerase pronta. O que ele precisa fazer é sintetizar a protease a partir do genoma. Então, o que acontece é que, como esse genoma funciona como RNA mensageiro, o ribossomo ele acopla no extremo 5' do genoma e ele traduz esses 2/3 iniciais do genoma viral. Ele sintetiza uma grande proteína, que na verdade é uma poliproteína, que tem, como vocês estão vendo aqui, ó, várias proteínas grudadas umas nas outras, né? E o que vocês estão vendo aqui é uma diferença de tamanho entre essas duas poliproteínas. A de cima acaba mais ou menos aqui, mas aqui a gente tem uma de baixo que é um pouco mais longa. Como é que o vírus consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso através do que a gente chama um frame shift ribossomal, onde ocorre uma mudança de fase de leitura. Vocês imaginam que bem aqui no início dessa primeira ORF, que é a ORF 1A, existe um códon de terminação que a partir dali a síntese proteica para. Mas se o vírus ele tem uma estratégia de provocar uma mudança de fase de leitura aqui nesse ponto, o que acontece é que esse códon de terminação aqui, pela mudança da fase de leitura, ele não é mais lido. E aí o vírus ele sintetiza uma poliproteína muito mais longa, que contém 16 proteínas não estruturais. Como ele consegue isso? Ele consegue isso porque existe aqui, como vocês estão vendo, uma sequência que a gente chama de slippery, onde o ribossomo literalmente escorrega, e quando ele escorrega, ele pode escorregar para essa fase -1 aqui, que vocês estão vendo, -1, e mudar a fase de leitura. Isso vai acontecer, eu li em diferentes coronavírus, isso não está muito bem acertado, mas eu vi que isso acontece em torno de 5% ou 30% das vezes. O que eu estou querendo dizer é que em 5% ou 30% das vezes, essa poliproteína mais longa ela é sintetizada. E, na maioria das vezes, essa poliproteína mais curta é sintetizada. É claro que não é determinístico, isso depende de uma frequência, de uma distribuição de eventos, mas, com certeza, isso não é problema para ele, que ele já otimizou essa distribuição de frequência. Então, o que acontece é que o ribossomo, quando ele chega aqui, ele interage com essa estrutura terciária de RNA, que é chamada de pseudonó, e ele para. Quando ele para, ele está sobre uma sequência escorregadia, e aí ele não pode prosseguir, ele escorrega para trás. Quando ele escorrega para trás, ele não lê o códon de parada aqui e sintetiza a proteína mais longa. Esse é apenas um dos truques que o coronavírus faz para expressar tantas proteínas diferentes a partir de uma fita de RNA genômica. Então, quando ele expressa essas poliproteínas, são várias proteínas grudadas, ele precisa, então, processar essas proteínas. Aqui, eles também estão representados pelos triângulos laranja, que vocês estão vendo aqui. Na verdade, os coronavírus têm 3 proteases que processam diferentes sítios de clivagem, mas não preciso entrar no detalhe agora. O que vocês precisam saber é que essa poliproteína gera 16 proteínas não estruturais que vão atuar no ciclo de replicação do coronavírus. Porque o coronavírus ele precisa primeiro sintetizar essas proteínas não estruturais que atuam no ciclo de replicação dele, para ele poder, a partir daí, replicar os seus genomas
e sintetizar as outras proteínas. Então, é obrigatório que, quando ele entre na célula, ele traduza esses 2/3 iniciais do genoma. E ele faz isso de maneira bem elegante, usando essa possibilidade do frame shift ribossomal, com uma sequência escorregadia e um pseudonó, que aumenta a chance desses eventos acontecerem. Aqui eu não vou, dado o avanço da hora, eu não vou descrever a função de cada uma dessas 16 proteínas não estruturais, mas é uma coisa extremamente fascinante. Se vocês quiserem, eu acho que vai ficar meu contato aí, vocês podem me perguntar a respeito, se vocês tiverem algum interesse. Eu vou para isso aqui. Essas proteínas não estruturais, vocês veem aqui NSP, essa sigla significa não estruturais. E elas, em conjunto, elas montam o que a gente chama de holoenzima, que é a polimerase do coronavírus. Então, aqui a gente vê esse desenho, você vê que a parte dourada é representada pela polimerase propriamente dita, que é a NSP14, essa parte dourada. Mas ela é assistida por outras proteínas também, o NSP7, e aqui, embora não esteja aqui na figura, a gente tem NSP10 e NSP14, que é uma proteína bastante importante. Então, uma vez sintetizado esse conjunto de proteínas, o genoma viral, aqui representado por essa linha verde mais escura, ele então sintetiza o que a gente chama de um antigenoma, ou uma fita genômica complementar, que é essa fita mais verdinha aqui. Ele gera um intermediário de DNA de fita dupla e gera esse antigenoma. Se o genoma entrou como RNA positivo, de polaridade positiva, a fita complementar é um RNA de polaridade negativa. Quando a gente sintetiza um complementar de uma fita de uma polaridade, a gente sintetiza uma fita com a polaridade oposta. Então, o genoma entra como RNA mensageiro e gera uma fita complementar que é uma anti-RNA mensageiro. Essa anti-RNA mensageira agora, ela funciona como molde para a síntese de novos genomas virais. Então, é assim que ele replica o genoma. É o que está representado aqui, ó. Ele entra como vermelho positivo, ele passa por intermediário azul negativo e depois ele gera novas vermelhas positivas. Talvez seja esse o último assunto que eu vá falar para vocês, que é justamente a síntese de RNAs subgenômicos. Então, isso é... Mário, Oi. uma coisa, os seus slides não estão passando. Jura? É. Desde quando? O que a gente está vendo na tela é o que mostra a estrutura que tem as proteínas. Bom, não sei se você estava falando tudo nesse mesmo slide, é o que começa com o genoma anotado, que tem menos, aproximadamente 12 ORFs, que tem as 27 proteínas. Ih, só um minuto. Eu achei que você tivesse Você falado. vê alguma coisa agora? Está no mesmo ainda. Nossa. Só um minuto. É que eu achei que você estivesse falando tudo no mesmo slide. Alguém, a Juliana Rolim, que chamou atenção para isso aqui. Não. Só um minuto. Tá parado lá, né? Tô vendo agora. Precisa interromper o compartilhamento e compartilhar de novo, professor. Espera só um minuto. Mas, o Marimélia, eu acho que eu já extrapolei, né? Então acho que a gente pode passar para as perguntas, e aí se tiver mais alguma coisa, você acrescenta. Tá bom. Então pode perguntar. Tá. Então eu vou... Deixa eu só abrir minha câmera aqui. Mas eu não estou vendo o Mário. Você está aí ainda? Caiu. Na hora das perguntas. Será que ele consegue voltar? Ele vai ser encaminhado para a sala de streaming, né? Ele tem que pedir acesso lá. Para ele aqui.
Eu não sei se ele está vendo o meu... acho que... Juliana, você está perguntando se ele poderia disponibilizar as imagens que faltaram, né? Eu imagino que sim, e ele... eu vou ver com ele como é que a gente pode fazer, talvez a gente disponibilizar no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, tá? Eu acho que talvez ele esteja com dificuldades lá, acho que é melhor parar, não vai ter jeito da gente continuar, viu? Infelizmente. Bom, a gente... até essa parte, né, nós vamos deixar disponibilizado. Alguém perguntou inicialmente aonde que a gente poderia ver, então fica no site da Pró-Reitoria, desculpa, no site da Unifesp, né, que é no coronavírus.unifesp.br, que é esse que vocês estão vendo, acho que vocês estão vendo essa tela agora, né? E então nós vamos... ele está entrando. Michel, precisa aprovar. Já Então, quem quiser continuar, o professor Mário voltou. Eu vi que nós temos ainda mais de 100 pessoas assistindo, então acho que vale a pena. Só aguardar um minutinho que ele deve estar habilitando o microfone. Oi, Mário. Oi, Tá ouvindo? Você caiu, né? eu caí. Bom, já vou aproveitar então, a Juliana Rolim perguntou se você poderia disponibilizar as imagens que faltaram, os slides que faltaram. E aí depois a gente pode terminar, se você puder disponibilizar, a gente deixa no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Eu posso sim, você já tem a apresentação, né? Já tem, né? Sim. Pode sim, sem problema. Pode ser aquela mesma, né? Então tá ótimo. Obrigada. Então deixa eu já te passar aqui as perguntas que foram chegando. A própria Juliana, ela já tinha perguntado no começo da apresentação, como é que o SARS-CoV, tendo um R0 de 3,5 e mortalidade de 11%, não se tornou uma pandemia como o SARS-CoV-2? Então, na verdade, Juliana, essa medida de R0 do SARS-CoV-1 ou do SARS-CoV, ela é bem enviesada, porque essas infecções por SARS-CoV-1 ou SARS-CoV, elas aconteceram num ambiente, quase que absolutamente num ambiente hospitalar, onde havia uma chance de contágio e infecção bem intensificada, e a gente não teve oportunidade de ver como seria esse R0 num evento populacional global, como a gente está vendo com o SARS-CoV-2. É claro que esse vírus ele causou uma epidemia, a gente teve 7 mil não sei quantos casos distribuídos no mundo inteiro, mas esse vírus, na verdade, esse R0 que você está falando aí de 3 alguma coisa, ele não é real, porque ele é um R0 que ele foi mais medido no contexto hospitalar, onde as trocas eram muito mais intensas, né? Então, esse vírus nunca foi um transmissor muito bom. Pelo que eu li, ele na verdade, assim, a transmissão dele é sempre vinculada a quadros clínicos, né? Então é muito mais fácil de você conter, separar, isolar a pessoa. Não tinha esse componente tão marcante de assintomáticos ou pré-sintomáticos que transmitiam o vírus, sabe? Então tudo isso contribuiu. A gente sabia quem era
qual animal era os gatos civetas, né? O felino civeta como animal intermediário. Então, várias coisas contribuíram, né? E o próprio distanciamento social, ele foi suficiente. Foi uma epidemia que durou de 7 a 8 meses, se eu não me engano, e o vírus ele praticamente foi erradicado da população, né? Essa questão da fatalidade, né, em torno de 10%, ela também está relacionada com esses eventos hospitalares, né? A gente também não sabe de verdade qual foi a real fatalidade do SARS-CoV-2, porque a gente não teve chance, né? Você está vendo aí agora no SARS-CoV-2, toda hora isso muda. A gente já teve fatalidade de 5%, a gente já teve fatalidade de 3%, a gente agora está se aproximando de uma fatalidade de 1%. Então, tudo isso depende de uma questão muito mais complexa. A gente não tem acesso a esses números de maneira precisa. O que acaba caindo, por exemplo, de quantas pessoas são diagnosticadas, quantos testes a gente faz, sabe? A gente tem um denominador muito variável, sabe? E se você botar ainda coisas que a gente não compreende ainda, que é a permanência dos anticorpos, quanto tempo eles vão durar, em quanto tempo eles vão desaparecer, então isso confunde muito. Mas eu não acho que esse vírus teve um R0 de 3 pontos alguma coisa. Eu não acho isso. Obrigada, Mário. A outra pergunta é da Alice Silva Casi. Ela pergunta se a transmissão do SARS-CoV-2 é somente por gotícula ou também aerossol? Então, essa é uma ótima pergunta, né? É uma coisa que está ainda, o debate está aceso em relação a isso. Eu posso estar enganado, mas eu acho que há 2 semanas e meia atrás houve uma reunião de vários pesquisadores que eles redigiram um documento, se eu não me engano, que eles levaram até a Organização Mundial de Saúde, que era um documento que dizia que a transmissão por aerossol a transmissão por aerossol era no mínimo uma possibilidade e que por isso a gente tinha que revisitar a nossa medida de distanciamento, como que a gente isolava os casos. Então, essa questão não está descansada. Assim. Eu acho que a gente tem que ter mais informações sobre isso. A principal via de transmissão, que seria assim, entre aspas, a via oficial, é através de gotículas respiratórias. Né? Aí a gente exerce esse 1,5 metro, 2 metros de distanciamento, porque essas gotículas elas acabam sendo atraídas pela força gravitacional, caem no chão, né? E elas não ficam em suspensão como ficam os aerossóis. Se por acaso os aerossóis realmente forem, eles representarem uma alternativa de transmissão, a maneira como a gente contém novas infecções vai ficar bastante dificultada. Mas essa página não foi virada ainda. Mas eu digo para você, assim, a gente até viu isso, o que o CDC tinha publicado no início de julho, e o CDC tinha reforçado a transmissão por droplets, né, que são as gotículas, e que essa transmissão era mais importante, inclusive, que a transmissão através de superfícies contaminadas. Né? Então, a principal via de transmissão é através de gotículas respiratórias. Mas a questão não está totalmente fechada. A gente compartilha com você a sua preocupação. Obrigada. De nada. O Ricardo Jorge fez a seguinte pergunta. Com a tecnologia atual, seria possível montar um vírus desse tipo em laboratório? E ele faz uma analogia com o que o Craig Venter fez com bactéria. Ricardo, essa questão é uma questão que toda hora vem à tona. Existe muita discussão sobre isso. Eu prefiro acreditar que esse vírus é um vírus é um produto da natureza, porque, como eu falei nos slides que eu pude apresentar, você viu que existem vírus que têm uma identidade nucleotídeo genômica extremamente elevada em relação a esse vírus. A gente viu, eu não mencionei isso para vocês, mas eu
posso falar agora, já que você me perguntou, essa inserção polibásica no sítio de clivagem por outras proteases, além da TMP, é uma coisa que é observada em outros coronavírus, por exemplo, beta-coronavírus da linhagem A tem esse sítio de clivagem, os beta-coronavírus da linhagem C, onde o MERS está classificado, também tem esse sítio de clivagem. Então, não é uma coisa assim que apareceu só no SARS-CoV-2. Isso existe circulando na natureza, né? Os morcegos, eles são reservatório importante de claro. Existe uma diversidade e esses vírus eles podem trocar trechos genômicos entre eles. Então, existe uma tendência muito grande nesse processo de diversificação de coronavírus entre morcegos. Não tem nada que justifique a gente pensar que esse vírus ele tenha sido criado, mas sem querer, olha, absolutamente sem querer inclinar nem um pouco nessa direção. A gente tem tecnologia hoje em dia, em 2020, sim, de sintetizar genomas in vitro. Mas Ricardo, eu não compartilho dessa opinião de que esse vírus foi um produto de laboratório. Eu não compartilho, absolutamente não. Obrigada. Agora uma pergunta da Júlia Benincasa, que é minha aluna de doutorado. Ela fala que a ferramenta CRISPR, né, que é utilizada como ferramenta hoje de edição genômica, funciona como sistema imune das bactérias contra a entrada de DNA de patógenos, que parece que é possível também usar RNAs como target, não apenas o DNA. Então, na verdade, a pergunta dela seria possível pensar em algo como uma vacina de uma ribonucleoproteína já associada com um guia específico para encontrar o RNA do vírus? Eu acho que, assim, na verdade, isso já tem sido experimentado, já tem sido testado. Você tem toda a razão. Sim, as pessoas já pensaram nisso, já pensaram em CRISPR como tanto uma ferramenta diagnóstica, como CRISPR como uma ferramenta para a tentativa de uma ação antiviral contra o estabelecimento da infecção, ou uma ferramenta contra o sucesso da replicação viral. Se você procurar, você vai encontrar que tem já alguns estudos sobre isso nessa direção, tanto diagnóstico como para interferir com o sucesso da replicação viral, baseado em sequências guia de RNA, contra trechos do genoma do vírus e tudo mais. Eu não sei te dizer assim qual o nível de sucesso que isso atingiu. Acredito que não tenha atingido um nível de sucesso muito significativo até o momento, não que não vá, senão a gente já, se tivesse atingido, a gente já teria ouvido falar disso de maneira muito mais intensa e abrangente do que a gente já ouviu. Mas com certeza, tem toda a razão, isso é possível. Isso é plenamente possível. Queria só aproveitar, só para falar como uma nota adicional à tua resposta, é que, assim, esse vírus, ele é um vírus que ele tem funções e características impressionantes para burlar a resposta imune inata. Ele tem um conjunto de funções e de genes e de cuidados que burlam, por exemplo, nossos sensores de RNA viral e tudo mais. Então, é um vírus que tem, dentro dos vírus RNA, é um vírus que tem uma grande complexidade. Ótimo, obrigada. Agora uma pergunta do John Elbert Sotério Pires. Ele pergunta se, entre as proteínas virais identificadas, se existem possíveis alvos imunogênicos para as vacinas. Na verdade, o nome é João? José? João, João, sim, as diferentes vacinas, elas são baseadas em motivos, né, do vírus que seriam motivos capazes de elicitar uma resposta imune. Sim, é esse o racional. Você quer entregar uma vacina que contenha motivos de proteínas virais que sejam imunogênicos. O maior número de vacinas, eles tentam justamente conter motivos
da proteína spike, que é aquela que eu falei para você que o vírus usa para se ligar aos receptores celulares. Então, sim, provavelmente existem outros candidatos, mas a proteína, determinados segmentos da proteína spike, por serem imunogênicos, eles são bastante usados. Inclusive, a vacina da parceria da Oxford com a nossa universidade, por exemplo, é uma vacina que usa como um vetor um outro vírus, que é o adenovírus, mas esse adenovírus expressa um trecho, uma porção da proteína spike, e se você procurar há talvez mais ou menos uma semana e meia, ou 2 semanas atrás no máximo, foi publicado um trabalho com os resultados de fases anteriores, fase 1/fase 2 da vacina, demonstrando sem sombra de dúvida o efeito imunogênico da vacina, que foi representado pela quantidade de anticorpos, de imunoglobulinas detectados em indivíduos que foram vacinados após um certo número de dias. Então, é uma vacina imunogênica. E foi também investigada a possibilidade desse repertório de imunoglobulina gerado, se ele era capaz de diminuir a capacidade de replicação viral in vitro, e fizeram vários ensaios de neutralização viral, diferentes modalidades, e mostraram que sim, que conseguiram diminuir a capacidade de replicação do vírus. Então, assim, mas existem diferentes alvos, as vacinas trabalham com diferentes formulações, diferentes alvos. Isso vai depender da pesquisa de cada um, da experiência de cada um que trabalha com a vacina, que alvo ele vai preferir usar em relação ao outro. Mas, na grande maioria das vezes, o spike, a proteína de spike, a proteína de superfície do vírus, é um alvo bastante utilizado. Ótimo. Então, agora a gente tem tempo para, acho que a última pergunta, que é do Kleber Barreto, que ele pergunta sobre reinfecção, se já tem estudos definitivos sobre a reinfecção. Kleber, isso é uma coisa que a gente gostaria muito de saber, porque você tem toda a razão de estar preocupado com isso. Isso é um ponto umbilical, né, extremamente crítico em relação a todos esses esforços e tudo isso que a gente está discutindo. Porque se houver reinfecção, isso minimiza muito o esforço de uma vacina, a não ser que essa vacina contribua de uma maneira terapêutica, né? Mas preventiva, se a reinfecção for uma coisa, um evento frequente, isso minimiza o uso de uma vacina. Na verdade, as pessoas têm discutido muito isso, assim, e eu acredito, eu até falo isso com meus colegas, né? Tem várias pessoas trabalhando comigo com corona em vários diferentes aspectos, né? Eu acho que no momento que a gente está da epidemia, da pandemia, a gente já tem, eu me esqueci na cabeça, mas a gente tem considera mais do que uma dezena de milhões de casos de infecção por coronavírus, incluindo o número de mortes e tudo mais. Então, a amostragem, ela é quase, você pode até aproximar para uma amostragem infinita. Ela é muito grande, a amostragem. E eu acho que, mesmo sendo um evento raro, a reinfecção, numa amostragem desse tamanho, a gente já teria visto essa reinfecção. A gente já teria sido capaz de demonstrar cabalmente o evento de reinfecção, dado o tamanho da amostragem, você está entendendo? A gente já teria visto, pelo menos essa é a minha opinião. Agora, existem vários debates, né? Porque é um debate bastante complexo, porque você vai pensar se o anticorpo ele é protetor, se ele não é protetor, se ele é neutralizante, se ele não é neutralizante. Primeira coisa. A outra coisa, se ele é longevo, se ele não é longevo. Se ele desaparece num tempo e aí o indivíduo se torna novamente desprotegido ou não. O quanto é importante esse anticorpo. Ou se é melhor a gente medir a imunidade celular, sabe? É a imunidade celular que traz a resposta da proteção ou é o anticorpo? Então, tudo isso está em cima da mesa ainda, sem pensar que imunidade celular não é algo que você possa fazer em tão grande escala como você faz um teste convencional de sorologia, entendeu? Então, a imunidade celular requer
um treinamento laboratorial, não é um teste tão simples que você faz em massa quando faz a sorologia. Então, investigar a proteção real desses indivíduos vai ser uma coisa relativamente trabalhosa, sabe? Outra coisa que entra em jogo, que está em cima da mesa disso aí, é a capacidade de diversificação do vírus, né? Você teria um evento de reinfecção se por acaso esse vírus ele fosse diversificando de uma forma que ele se tornasse tão diferente que aparecessem novos determinantes antigênicos que não foram vistos pela infecção inicial. Mas aí a gente cai nas taxas de mutação do vírus, que não são tão elevadas assim. Então, são muitas coisas. E só para finalizar a sua resposta, a resposta à sua pergunta, é que engraçado que nos morcegos a gente tem que acreditar que existe muita reinfecção, que existe muita infecção múltipla, senão a gente não teria essa diversidade que decorre de processo de recombinação. Você só faz uma recombinação efetiva se dentro de um indivíduo único existem vírus relacionados, mas diferentes. Aí você cria um mosaico, porque se os vírus são iguais, você cria um mosaico que é formado de uma coisa que já é igual à anterior, não adianta nada. Então, para você ter um mosaico efetivo, uma recombinação efetiva, você tem que ter vírus que são minimamente diferentes entre eles. Aí você identifica o mosaico. E isso é um processo de diversificação que os coronas utilizam bastante entre morcegos. Haja visto esse paper que foi publicado na Nature há 2 dias atrás. Eu sugiro você ler sobre isso, que você vai gostar. Mas eu acho que em humanos a gente já tem uma amostragem grande demais, que mesmo que fosse um evento raro, a gente teria uma demonstração cabal de um processo de reinfecção sustentado. É claro que, veja, que tudo isso que eu estou falando agora é baseado em coisas que a gente está acumulando conhecimento praticamente em tempo real, essas coisas podem mudar. Mas essa é a minha opinião baseada em tudo que eu li. Eu realmente acredito que essa reinfecção não é tão... E parece que foram feitos experimentos em macacos, né, que mostraram que também essa reinfecção não era algo favorecido. Tá ótimo. Obrigada. Bom, acho que agora já deu o nosso tempo. Mário, gostaria de agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de vir falar para a gente sobre esse tema que né, a gente ainda está aprendendo tanto. Então, não sei se você quer fazer alguma consideração final. Eu queria agradecer você, queria agradecer a comissão do Covid por me convidar para trabalhar, para apresentar esse seminário. Eu só lamento os problemas que a gente teve na conexão, mas, enfim, é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar, né, hoje em dia, com essa coisa, é uma limitação, né. Queria dizer que existem muitos pesquisadores na Unifesp que voltaram as suas atenções para o novo corona e o enfrentamento da Covid, e eu queria agradecer a ajuda que eu tenho recebido de vários pesquisadores. Acho que a Unifesp está, de uma maneira conjunta, fazendo um enfrentamento muito intenso, muito efetivo, com a participação de vários docentes de vários campos, de vários departamentos, com várias idades diferentes. Isso que é muito legal, vejo isso. Pessoas que foram contratadas recentemente, pessoas que já estão aí há mais tempo. Eu acho que essa é a nossa missão, né? A gente tentar entender da melhor maneira possível esse vírus e tentar enfrentar ele da melhor maneira possível. Então, queria agradecer a todas as pessoas que têm trabalhado com a gente. Eu não vou citar nomes individuais, porque eu vou acabar esquecendo alguém, e a pessoa pode ficar triste, e é muita gente, né? Mas falar isso, que é um momento, pelo menos eu vejo como um momento de união da nossa instituição, um momento muito bacana nesse ponto de vista. A gente está muito mais unido e tentando lutar para tentar resolver da melhor maneira esse problema nosso aí. É verdade. Realmente está sendo uma experiência muito diferente do que a gente já teve até agora, né? É uma experiência única.
E eu acho que não só, quer dizer, na Unifesp, com certeza, mas em outras instituições, acho que até no nível global, né? Sim. Imagino que isso seja um divisor de águas do jeito que a gente faz ciência, que acho que a gente está aprendendo coisas muito diferentes, aprendendo a trabalhar em grupo realmente, aprendendo a trabalhar em rede, né? Acho que realmente está sendo uma experiência positiva do ponto de vista da ciência, né? E de como a gente faz ciência. Bom, eu então de novo agradeço, Mário, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, em nome da Reitoria do Comitê de Enfrentamento do Covid, agradeço também as pessoas que assistiram, agradeço o Michel e o Manu pelo suporte técnico, né, da informática e ajudando a gente a manter esses webinários ativos. Então, obrigada, até a próxima. Tchau, Mário, obrigada. Tchau, Viu? obrigado a você. Tchau.